Então, como é que foi essa transição da sua, sei lá, mocidade e adolescência, estudante de engenharia, cristão, para virar pastor e músico? Bom, desde que eu me converti, eu fiquei pensando seriamente, né, se eu deveria me dedicar a ser um engenheiro ou me dedicar a servir a Deus. Então, uma coisa foi crescendo muito forte dentro de mim e eu pensando na minha vida, né? Eu tenho uma vida, né? Tipo assim, você tem uma bala, você vai dar um tiro. Então, onde você vai usar essa bala? Então, eu vou trabalhar na engenharia, ganhando dinheiro, né? Me desgastando, ou eu vou servir a Deus? Então, eu decidi que eu ia gastar minha vida servindo a Deus de tempo integral. Poderia servir a Deus como engenheiro, mas eu senti isso muito forte, então eu larguei a engenharia. E foi interessante, porque ah, quando eu larguei a engenharia, hoje os profissionais, né, que largam as suas profissões, às vezes cargos altos, para ir para uma igreja, ele vai para ganhar e a igreja praticamente cobre ou paga muito bem ele. Mas na minha época, né, Não tinha essa profissionalização. não tinha. E você ganhava bem menos do que. Era pela obra mesmo. Eu ganhava. Quer dizer, quando eu fui para ser pastor, eu passei a ganhar 25% do que eu ganhava como engenheiro. E a minha mulher tinha um salário quase equivalente ao meu. Então nós perdemos o salário dela e eu passei a ganhar 25%. Mas isso foi uma coisa muito boa, porque uma marca do meu ministério está muito forte essa questão de abrir mão das coisas desse mundo. Aliás, eu acho que hoje nós vivemos num mundo extremamente materialista. E eu venho desde a minha época de juventude me desprendendo das coisas materiais. Então, já como recém-convertido, já com 20 anos, me converti com 18 anos, por aí. Então, com 20 anos, sabe que é um jovem de 20 anos ficar 2 anos sem comprar roupa, qualquer coisa para si mesmo. Então, eu lendo livros naquela época tinha vários livros missionários, né? E eu li uma história do Hudson Taylor, que quando ele se converteu, ele começou a se desprender das coisas materiais. E aquilo me serviu de exemplo. E eu, com 20 anos, comecei a me desprender. Então, Nesse sentido de abrir mão. Abrir mão. Então, quando eu decidi ser pastor, e eu estava casado e passei a ganhar 25% do que eu ganhava, então não foi uma coisa louca ou estranha. Para algumas pessoas, sim. Mas e na prática? Ficou faltando coisa? Passou algum problema? Porque você sai de um patamar... Às vezes você tem um patamar super alto e aí você sai dele, mas ainda você vive porque você vivia com menos do patamar que você tinha. Mas você passou do mínimo ou você... Não, eu realmente passei muitos anos que eu fui ser pastor lá em Pompeia, na cidade de Pompeia, não o bairro de Pompeia. Uma cidade pequena. Então, eu passei a viver com dinheiro bem justo mesmo. Bem justo mesmo. Então, eu nunca... Por exemplo, uma vez fui tirar umas férias, né? Eu fui num encontro, eu tinha o dinheiro só para pôr a gasolina para ir. Na volta eu ia usar o que a gente usava o cheque, né? Ia entrar, naquela época não era tanto cartão. Eu ia entrar no cheque especial. Mas na hora que eu tava para ir embora, um amigo veio e falou: Marcelo, você está indo embora? Tô. Ah, tá bom. Me apertou assim e saiu. Quando ele saiu, eu vi assim, senti um negócio. Era um dinheiro, acredita? Era o dinheiro da gasolina. Então eu posso dizer, e eu tenho várias experiências na minha vida. Era isso que eu ia perguntar. Que Deus ia me suprindo de forma assim incrível. Então você viveu isso. Você tomou essa decisão consciente de diminuir o patamar e vivendo isso, você foi vendo que sempre a conta fechava no zero. Não sobrava, mas não faltava. Sempre Deus foi muito fiel. E isso te incentivou a continuar nesse caminho assim? Olha,
a parte financeira nunca foi um problema para mim. Sempre vivi com pouco recurso, mas sempre vivi bem, porque eu não tinha muito gasto, não tinha muita vaidade, não tinha... A gente vivia uma vida simples. Mas essa área de finanças, eu posso dizer que na minha vida sempre eu fui muito abençoado, não porque eu tinha dinheiro, mas porque eu pude fazer muita coisa na minha vida sem ter dinheiro. Isso que é bom, né? E eu lembro que tinha vezes que eu era convidado para pregar e eu não tinha dinheiro nem para comprar passagem para ir no lugar que eu tinha sido convidado. Mas sempre Deus agia de uma forma sobrenatural